Foi muito difícil. Desafio hoje. Hoje foi muito difícil. Atualizações do Zoom, atualizações do Audacity, mais não sei quantos planetas retrógrados. Deve ter sido isso. Então agora, fixe, agora já temos Não, um não, vídeo agora é só aqui. pôr a gravar. Só, Este já tem. Ah, já está, é MLA. agora é só pôr. Ok. Já está. Estamos on. Jesus, já me esqueci do tema, com tanta coisa técnica. Ouça, isto foi um parto. Isto hoje foi um parto, para começar. Nós hoje, parte técnico Um foi. parto técnico. É Zoom, é Audacity, mas pronto. Olha, isto é giro porque as relações também carecem de atualização de software de vez em quando. Como o Zoom e o Audacity. Eu hoje vou estar a olhar mais para a câmara, porque eu no último episódio estava assim. Olhava para ti, olhava para lá. Para ti. Ficaste com um psicólogo. E depois estava assim com os lábios. Isso é muito sério. Tu olhas para mim porque eu sou a luz da tua vida. Eu senti no respiro. Já está, vamos lá embora. As pessoas gostam muito do teu take que tu digas temporada 1, episódio 4, My Love of... Não. take... My Love Affair, temporada. temporada 1, episódio 4. Isso. Sejam muito bem-vindos, Sejam bem-vindos e bem-vindas. a mais um As episódio. mulheres têm outra. Tenho outra. outra Welcoming. coisa. O feminino é o receber, portanto. Sem tá bem. dúvida que sim. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do My Love Affair Podcast, episódio 4, e hoje vamos falar como... Nós hoje andamos aqui um bocado a debater como é que seria o tema, mas essencialmente, e na linha do que foi o último episódio em que falamos dos desentendimentos como ferramenta de crescimento, e em que falamos que, fruto dos desentendimentos, havia uma desconexão. Então hoje o foco vai ser como é que então passamos para esta desconexão para a conexão. Como é que É isso. passamos da desconexão para a conexão? Tu hoje estás a fazer parece o ponto. A fazer o ponto. Espera aí que tenho aqui uma almofada a mais atrás de mim. Tenho que tirar para me pôr mais confortável. Então. Silêncio. Pá, estamos mesmo conectados. Sempre silêncio ao mesmo tempo. Assim vamos Bom. poder explicar. Estamos É tanta conectados. coisa. Nós estamos a fazer estas pausas porque há tanta coisa que nós queremos trazer e que às vezes é difícil encontrar o melhor sítio por onde começar, não é? Nós no episódio anterior ficámos. Houve ali uma nota tua que era de trazermos no próximo episódio o tema da desconexão e como é que depois isso impacta a intimidade do casal. Se calhar pegávamos por aí. Sim. Bom, acima de tudo, da nossa evolução enquanto casal, aquilo que percebemos é que para passar enquanto casal, primeiro que tudo, para passar enquanto casal da desconexão para a conexão, que é o mesmo que dizer fazer a relação prosperar, é preciso que pelo menos duas pessoas, não é? Neste caso, o casal é quando pelo menos há duas pessoas, pelo menos. Quem diz este pelo menos, por acaso, que nós achamos piada até o Juan Garriga, que ele diz quando numa relação há pelo menos duas pessoas. Então, o que é preciso? É preciso que pelo menos duas pessoas estejam comprometidas a fazer com que esta conexão volte a existir.
E para nós, esta conexão está muito ligada a um outro C, que é o C da comunicação. Então a conexão volta a existir quando há comunicação, mas por vezes, e o que acontecia connosco na nossa experiência, que nós até acho que já falamos sobre isso, creio que no episódio 2, que, que quando havia desentendimentos e antes de termos as ferramentas que temos hoje, quando havia desentendimentos, havia uma desconexão que nós víamos na altura essa desconexão como uma desconexão um do outro. Na altura acho que nós nem chamávamos propriamente desconexão, chamávamos distanciamento, ou seja, estávamos a distanciar um do outro, hã, emocionalmente, fisicamente, hã, em termos de cumplicidade, e aquilo que sentíamos é que esses desentendimentos nos afastavam, não Uhum. é? É isto. E então havia muita dificuldade em voltar a estar juntos. E A dificuldade era essa, o retomar a conexão através da comunicação. O problema é que nós não sabíamos como fazê-lo. sim, e nesse episódio Estávamos presos nesse ponto, não é? Ou seja, hum, nós, também a palavra stuck, não é? Ficávamos ali stuck no nosso processo e não sabíamos como reativar, como recuperar, sequer a comunicação, porque lá está, tocávamos pontos de ferida, não é? E ali hum, ficávamos. uhum, Sim, ó. sim, E então, hum, ao trabalharmos estes pontos, conseguimos chegar, eh, mais facilmente ao retomar da comunicação, que de resto foi o que aconteceu ainda ontem. Ainda ontem aconteceu um exemplo que se calhar, e quase por certo, há um ano atrás não aconteceria. Um ano uhum, atrás, um ano e meio. sim. E Sim. se calhar antes de ir para o exemplo que aconteceu ontem, acho que é importante falar como é que o que aconteceu ontem nós vamos trazer aqui, como é que nós lidamos ontem. Mas antes de chegar aí, ah, importante também trazer como é que nós lidávamos antes de termos as ferramentas que temos hoje. Então, o que acontecia é que havia um desentendimento. O desentendimento normalmente tem sempre por trás, como já falamos disso no último episódio, percepções antagónicas que um tem e que o outro tem, percepções essas que tornam um vilão e o outro vítima, ou uma vilã e o outro vítima. hum, e então o que é que aqui acontece? Entramos numa relação em que este é o meu inimigo, ou esta é a tua inimiga, e ela vai bater, porque é aquilo que a nossa percepção vê. Tipo, ela está contra mim, ou ele está contra mim. Se gostasse de mim, ou se quisesse saber de mim, não estaria a tratar-me assim, estaria a tratar-me de outra forma. Como é que é possível? Não tem sensibilidade. Do lado do homem, muito comum, não me posso expressar, sempre que me expresso na minha forma, ah, não posso ou caiu mal, então há ali quase o que um faz é interpretado pelo outro como sempre mau e o que o outro faz é interpretado também pelo outro como sendo mau. Então entramos o que é a desconexão no casal? É quando nós entramos num porque antes da desconexão o que é que está a acontecer? Nós estamos apaixonados, tocamos-nos, estamos de mão dada, damos beijinhos, e então estamos assim naquela bolha em que parece que tudo flui. Parece não, tudo Sim, flui sim. e está super incrível.
Depois, quando há a desconexão, que é a ruptura da conexão, o que é que depois vai estar a acontecer? Eu afasto-me, ele afasta-se, cada um vai para as suas interpretações do evento que aconteceu, sendo que nas suas interpretações do evento que aconteceu, invariavelmente, ele não está aqui para mim, ela não está aqui para mim, ele está-me a criticar, ela está-me a criticar. Então entramos numa guerra que se passa aqui um com o outro, em que o outro é o tal inimigo a bater. Então, como é que nós voltamos para a conexão um com o outro? Como é que nós voltávamos anteriormente para a conexão um com o outro? Era procurar convencer a mente de que, mas se calhar eu é que estou a ver mal, se calhar ele não é tão vilão. Ou seja, do meu lado era procurar entendê-lo a ele, entender o que é que se estava a passar para ele e o que é que eu poderia fazer para evitar que aquilo se passasse para ele, ok? Então eu investia mais tempo em tentar perceber, entender o outro e compreender o outro para que eu não o levasse outra vez para aquele lugar em que ele me deixaria sozinha e muito menos tempo a perceber e a validar o que é que eu estava a sentir. Ok? Então, antigamente era mais eu vou perceber o outro e percebendo o outro, não é? Eu tenho a chave para entrar no mapa do outro, ou seja, tenho um mapa para entrar no território do outro e então já vou saber viver. E no fundo, isto é o que acontece na infância também, não é? Ou seja, nós estamos a fazer algo de errado, ou algo que vai desagradar aos nossos pais, então começamos a perceber, ok, isto que eu fiz desagradou, porque é que será que desagradou e como é que eu faço para não desagradar, para que a minha mãe ou o meu pai não me castigue ou não me vire as costas e esteja lá para mim. E depois nós vamos levar isto para a relação, ou estou a dizer mãe e pai, porque por norma estas questões que vêm ser para ser trabalhadas na relação são sempre questões que vêm de trauma de desenvolvimento, não é? De imprints, que são efetuados durante o nosso crescimento e na relação é onde vai ser o palco de cura daquele amor e daquela proteção e daquele atender necessidades que nós não tivemos na infância e que aqui vamos ter a oportunidade de integrar e encontrar o nosso caminho individual. Então, dizia eu que esta desconexão, no meu caso, e se calhar também no teu, agora tens que falar de ti, o que é que tu fazias? No meu caso era eu procurar entender o que é que se Uhum. estava a passar para ti e, e depois, quando eu achava, uau, eureka, descobri, deve ser isto, então, ok, deve ser isto, então eu ganhava ali algum espaço, não é, de manobra e então voltava a chegar-me aqui. Mas na realidade, o voltar a chegar aqui tinha ali uma coisa, ou seja, é voltar a chegar aqui, mas fica uma coisa, e depois uma coisa e outra coisa e outra coisa, e depois é que leva Vai-se avolumando. à tal ruptura que Sim. nós já vos falamos em episódios anteriores que aconteceu o ano passado e quem que se percebeu, que é tipo, vai-se levantar o tapete e estão lá a coleção dessas coisinhas todas que foram sempre pondo postas lá, olhando só para como é que eu entendo melhor este território, como é que eu tenho um mapa mais apurado para este território, para que então eu não seja rejeitada ou abandonada, não seja a inimiga ou alvo a bater. E olhando pouco para a minha experiência. E para ti como é que era? Estava-te a ouvir e estava aqui. Acho que para mim, estava-me a recordar como é que era com os meus pais. E se calhar, como mimicamos muito do que aprendemos com os meus pais eram um pouco, eh, Como tu mimicas, não é como mimicamos, como tu mimicas, como eu, assim. como eu, Uhum. eh, era um pouco bom, no episódio anterior falámos da dificuldade em perceber o que é que está a passar emocionalmente dentro de mim.
Então, acho que se calhar era um pouco o que se passava talvez com o meu pai, agora veio-me esta imagem, portanto vou expressá-la, que é, e era o que eu via depois refletido na relação dos meus pais, que é o tempo há de resolver. Ou seja, estamos ali naquele mal-estar, naquela incomodidade, estou naquele mal-estar, naquela incomodidade, passou-se isto ou aquilo, e eu estou internamente num processo de dor, não é? E invariavelmente, ou quase invariavelmente, a Ana depois vinha ao Tentar meu perceber o reduto, território. ao meu reduto, ver o que é que se passa. E acho que era a partir daí que o novelo se começava a desenrolar, certo? Portanto, nessa fase era um pouco por aí. Então para ti era o tempo. Vem-me a palavra rudimentar. A palavra que vem ainda era muito rudimentar. Portanto, era o tempo há de. Por isso, Ainda que eu não tivesse, que o meu relato interno não fosse este, acho que era um bocado, automaticamente eu fazia isto, havia chatice, amarrava ao burro, e depois o tempo haveria, não é o tempo haveria de se encarregar de resolver esta questão. E o tempo, quanto mais rapidamente a Ana viesse ao meu reduto, mais rápido as coisas se resolveriam. eu é que era a dona do tempo neste caso. Estou a saber disto agora. E era por isso que tu dizias muitas vezes: "Temos de ter paciência um com o outro", que o tempo é isso, é temos de ter paciência e Eu esperar dizia e que as tudo, coisas eu lembro-me que e efetivamente houve momentos, especialmente quando nos mudámos para a casa nova, que era muita coisa nova a acontecer, e nós tivemos, não foi só da minha parte, foi também da tua parte, nós precisamos ter mais paciência um com o outro. E isso efetivamente também foi um ponto positivo que Hum. encontramos. Lá está, ainda estávamos numa fase embrionária destes processos, mas a paciência também é um ponto importante. É tão lindo agora olhar para trás e ver que foi por aí que começamos, tipo, até me estou a emocionar, Mas é bonito, porque agora estavas a olhar eu estava assim, estava assim, ter assim paciência. tipo encantado, estava aqui, não vou olhar mais para a câmara, hoje estou aqui preso, stuck, é um stuck bom, estava aqui num stuck bom. Sim, ter paciência, embora nós nem sabíamos muito bem o que era Não. isso, eu pelo menos não Foi, sabia. mas eu O que é lembro, isso eu ter lembro muito bem lembro-me quando disso. estavas ali em cima das Isso, eu lembro escadas, há muito bem disso. momentos que marcam Tipo, realmente. estávamos ali, estávamos, Ali atrás estávamos naquelas aqui numa cena nós dois, e depois tipo, nós vamos ter que temos que ter mais paciência um com o outro. E acabou por ser um momento bonito. foi, foi um momento de cola, Engraçado. um momento que colou. Ai, Sim. agora foi assim uma viagem bonita para trás. Ou seja, e que mostra que realmente, mesmo nesta desconexão e estarmos a ver o outro como, não é? Temos aquela percepção que o outro está-me a magoar, o outro está a fazer isto, como este, só este dizer temos de ter paciência um com o outro nos trouxe para, Até me pá, vem. malta, estamos na mesma equipa, Yeah. E até, espera até, aí, até só de ouvir é bonito, porque só de ouvir fomos transportados, quer eu, quer tu, para esse momento. E temos de ter paciência com o outro, e traz leveza, e traz mais proximidade. Vocês não veem, mas É depois estão-nos curioso, aqui a dar na mão aqui em é baixo. curioso. É curioso, não, é bonito, a palavra é bonito. E ao mesmo tempo é bonito também perceber como tu, não sei se podemos extrapolar isto para as mulheres, mas como tu tens as coisas tão encaixadas, como é que era, tá, 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 e eu estava a ouvir falar e estava aqui à procura. Espera lá. E eu, como é que vai ser quando chegar a mim? Depois é assim, depois. E lá está. Processos, processos. Eh, Sou a mulher dos não sei, processos. não sei se efetivamente para a mulher, acho que acabamos por repetir isto com alguma frequência. Se para a mulher é mais fácil ter isto mais alinhado, mais encaixado, e para nós homens é um bocadinho mais difícil. Talvez seja, não sei. Para mim,
claramente não é tão claro, não é? Percebes? A estrutura, o processo não é tão claro. Mas lá está. A riqueza deste podcast também é essa. Uhum. Acaba por ser uma partilha, ou seja, é uma partilha para fora, mas é também uma partilha entre nós e uma É o descoberta recordar e também. uma descoberta e um recordar do processo. E isso traz-me assim mais, nem sei bem como definir, mas é, mais do que clareza, é, mais integração, é isso, mais Hum. integração do caminho que está a ser Sim, feito. e é quase um orgulho, porque é quase eu agora quando estamos a falar sobre isto, foi tipo: "Oh, que lindos", mesmo sem termos as ferramentas que temos hoje. E nós, de resto, sempre sentimos isto desde o início da nossa relação. Eu acho que isto também é importante. Hum, Parecia que havia sempre algo mais forte que dizia, bora lá ultrapassar isto, não é? Bora lá manter esta coisa, Sim, fazer crescer esta coisa especial sim, que temos um com o esse é outro. um ponto muito importante, porque, Podemos ter todas as quem ferramentas do sabe mundo, mas se não tivermos sim, isto. mas, eu acho que eu acho, não tenho a certeza, que um dos pontos que nos fez, avançar para este My Love Affair é precisamente isso, é o casal ter, lá no fundo, este sentimento de ligação muito forte, Hum, mas de alguma forma não conseguir, no dia a dia, no cotidiano, não consegue transpor essa ligação tão forte, essa conexão tão especial para um dia a dia mais leve, mais hum, de uma comunicação mais leve, de uma proximidade mais prolongada e mais contínua, uhum, não é? E nós temos conseguido fazer isso. uhum. Então, este é um dos propósitos, vejo como mesmo um propósito, não é? Não sei, de repente veio-me esta imagem de pessoas que também já trouxemos estes pontos, casais que têm esta ligação e por alguma razão não, e não conseguem transpor as dificuldades e vai cada um à sua vida. Sim, e eu lembro-me que do teu lado era muito, ou seja, aquilo que falamos no último episódio foi um grande ponto de crescimento para ti, porque tu estavas num ponto que era evitar a todo custo os desentendimentos. Ah, pois, bom, isso aí então é E outra. então, quando nós estamos a fugir das coisas que naturalmente acontecem em qualquer relação, seja de amizade, seja de trabalho, Uhum. são 2 cabeças, têm 2 Sim, histórias, sim. são 2 corpos com 2 experiências diferentes, e então vai haver, a dado momento, pontos de vistas diferentes, gatilhos que se levantam, como de resto falamos já mais afincadamente no último episódio. Isto vai acontecer. Então, para o Nuno, ele tinha uma ideia de que na relação tinha que estar sempre tudo bem, e isso também historicamente Na veio da relação tua vivência familiar, Na não é? relação, não só a Não só na relação relação, em tudo. amorosa, em todas as relações. E esse foi um shift muito importante na minha vida. Ou seja, se E não está bem, se está a haver desentendimento. isso Houve um não, desentendimento a é semana preciso passada, houve outro esta semana, vai haver outro para a semana. Pá, não, isto já não está. mais do que isso, é mesmo não haver desentendimentos de todo. Isso era É o ideal para curioso ti. porque estavas a falar e hoje aconteceu uma coisa, porque as relações, não é só as relações amorosas, falamos também muitas vezes aqui, numa perspectiva mais aberta. E ainda hoje, quando eu fui jogar ténis de manhã, fui jogar ténis bem cedinho, e no início do treino, eu vou treinar com um grande amigo e fazemos sempre os treinos, normalmente os dois, até há mais um outro grande amigo que também se junta, mas hoje estávamos só os dois, e ele trouxe um assunto pesado. Bem, estávamos ali, porque no início do treino estamos ali a aquecer junto à rede, e trouxe um assunto pesado. E o Pesado início, para ele ou para ti? pesado para ele, porque o assunto é um assunto pesado, portanto, Sim. pesado para ele e necessariamente
Pesado para mim no Sim. sentido em que, no sentido em que é, de facto, um tema difícil. Hum. Um tema de saúde, uma pessoa amiga e tal, pronto. E então, e ele depois manda-me uma mensagem, a dizer, a pedir desculpa por ter trazido, a um momento que é um momento tão especial para nós, porque realmente nós temos o privilégio, um enorme privilégio de treinar num clube de ténis que é lindíssimo, que tem um enquadramento em termos de natureza que é espetacular. Ou seja, nós começamos o dia às 7 da manhã e o dia depois do treino, o dia está feito, porque realmente tudo aquilo é muito especial. E ele manda-me uma mensagem a pedir desculpa por ter trazido um tema tão carregado. No fundo, ele usou o tema de carregar-te. Eu hoje vejo as coisas de uma forma um bocadinho distinta. Em todas as relações, o carregar também está bem, porque as relações não são só feitas de momentos maravilhosos e muito bonitos e muito leves, e como dizia o outro dia o Sérgio Sousa Pinto, de andarmos todos numa nuvem, aos saltos e aos abracinhos uns aos outros. Não, a vida não é feita disso. A vida também a vida é feita de tudo. Uhum. E o que eu lhe disse foi precisamente isso. E eu hoje vejo a amizade como é o lugar de carregar, é o lugar de abraçar, quando diz amizade, é a relação Todas as amorosa, relações todas as relações. humanas. É o lugar de zangar, porque é importante que eu me zangue com um amigo, é importante que eu me zangue volta e meia com a minha mulher, é importante que eu me zangue. É importante. Porque todos nós temos uma perspectiva, nós somos um ser único e temos uma perspectiva diferente da vida. Ainda que tenhamos enormes pontos em comum, em algum momento vamos discordar de alguma coisa. E está bem. Uhum. Isto está E bem. em algum momento vamos ficar zangados porque percepcionamos que o outro violou o nosso limite ou não Uhum. esteve lá para nós e nós tínhamos a expectativa que ia estar ou que ia ter essa sensibilidade. Sim, então trazer Ah, esta questão isto, pegar novamente a questão da harmonia, não é? Porque foi, Era hum, a tua palavra antigamente, era a isso. harmonia a todo custo. Todo o custo. Harmonia a todo custo. E de facto foi um shift muito importante que tive a felicidade de passar por esse processo numa grande formação que fiz em, em Barcelona. Foram 3 anos realmente fantásticos, e onde eu tive a oportunidade de trabalhar isso em mim. E isso foi muito bonito. Ou seja, e hoje vejo a Sim, desarmonia, até podes contar isso, que é quando, vejo a, quando nesta formação sim, há um amigo, não sim, é? Há um nós, colega nós que, fizemos 3 anos do curso assim de uma forma sim, breve, muito, muito breve. Nós fizemos 3 anos do Master de Constelações Familiares e nós, tu, eu, eu eu, não, eu, eu. fui para Barcelona para um instituto fazer uma formação que foi realmente uma coisa life-changing, absolutamente. E, hum, e de facto, no fim do segundo ano, acontece algo que é, a turma éramos quase 40, e o professor que tínhamos nesse módulo era uma pessoa assim muito, muito direta, e há um colega nosso que a dado momento começa a disparar para o professor, mas assim uma coisa, eu fiquei quase em estado de choque. Ou seja, o garante da harmonia ficou quase em estado de choque. A disparar descontentamentos Descontente com com o professor, aspectos da formação mas assim de uma forma inacreditável. Eu pensei, eu por mim, eu dentro de mim estava, era a revolução total aqui dentro. O que é que está a acontecer? Este gajo está maluco, sim. E de repente, eu percebi que ele estava e o professor manteve-se na dele. Ou seja, não partiram para uma discussão. Ele fez ver o ponto de vista. Ele manifestou aquilo que estava a sentir. E a professora pergunta-lhe: o que é que precisas de mim? Hum, ok, já percebi. Ou seja, não disparou com o disparo dele. E neste não momento, sim, contra-argumentou, em vez não, de não, 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 contra-argumentar, nada. validou Só a experiência. validou completamente a experiência dele. E o que é que precisas de mim? Eh, e o que é curioso é que isto despoleta uma cascata de críticas de vários alunos, eh,
e um dos quais me tocou, houve 2, nesta sequência, há duas intervenções que me tocam, especialmente. Há uma de um colega meu que diz: "Eu não era para dizer isto, mas já que se abriu, uma vez que se abriu esta janela, eu também vou dar asa ao meu descontentamento." E manifesta o seu descontentamento. E depois há o outro que faz a mesma coisa. E eu percebi que o quão bonito é, isto é o meu processo, o quão bonito é nós termos um espaço onde podemos gritar, onde podemos zangar-nos, onde podemos tão somente manifestar como é que nos estamos a sentir, sem qualquer tipo de receio do como é que isto vai aterrar nos outros. Isso para mim foi, até foi de tal forma impactante que escrevi até um texto longo sobre isso. Olha, podias abrir o teu Instagram, que as pessoas têm perguntado quando é que tu abres o teu Instagram. Uhum. Podias abrir o teu Instagram a publicar esse texto. O que é Posso que tu fazê-lo. achas? Aceitas o desafio? Aceito. Até é bom porque eu ando aqui à volta, como é A que eu vou adiar, a começar a adiar. Como é que eu abro o meu como é que eu Instagram? vou Pronto, começar a com esta sim, publicação. É um sim. texto incrível que o Nuno escreveu. Então é mesmo, eh, é mesmo nós termos espaços, bom, isto está escrito lá nesse texto que eu vou partilhar, mas é tão bonito e é tão bom para o nosso desenvolvimento, nós temos espaços de segurança onde podemos manifestar à nossa maneira, da nossa forma, o que nos vai cá dentro, sem que o outro entre numa reação, ou Até até pode, pode acontecer que entre e está bem, mas pertencemos na mesma. estamos juntos. Uhum. Ou seja, e isto foi completamente uma novidade para mim, porque eu não estava aí, não é? Eu estava sempre a procurar. Até vou fazer esta imagem, bem, quem nos está a ouvir no Spotify não ouve, mas é quase juntar peças, sempre juntar, sempre tudo juntinho, tudo juntinho, tudo juntinho. Tudo em Tudo, harmonia, tudo tudo juntinho. ali. E não. E não, na minha experiência, não. Na minha experiência é ótima. E na nossa experiência enquanto casal, percebemos, aliás, o momento em que fizemos a maior viagem de reconexão com o outro é o momento de maior ruptura. Portanto, nem é preciso irmos mais Sim, longe. sim. E é bonito como ao longo da nossa história parece que estas coisas que foram acontecendo individualmente para cada um também nos foram construindo para nós, Uhum. nesse momento, conseguirmos trazer essas ferramentas que o resto já tínhamos Sim. individualmente, íamos passando e que depois trouxemos. Uhum. E quando. E há uma frase que eu me lembro que até te impactou bastante, que é eh, nós mantemos a harmonia fora. Isto é uma frase muito do inconsciente, que descreve muito o que se passa no inconsciente infantil, hã, à custa da desarmonia dentro, à custa da desconexão connosco próprios. Nós agradamos o outro, procuramos agradar o outro, procuramos ter um mapa do território do outro para sabermos navegar o outro, à conta de nos desconectarmos cada vez mais de nós próprios. E então era este o ponto onde nós estávamos antes, que era, ou seja, o Nuno, gostei da expressão que ele usou, rudimentar, o Nuno, ou seja, daquilo que ele observava nos pais, do que eu entendi, não é? Era como os pais discutiam, mas ele não, como criança, se calhar via a discussão e depois, passado um tempo, apareciam bem. Então, a criança o que é que faz? Ah, isto é uma coisa que acontece, depois passa um tempo e depois a pessoa está bem. Uhum. Portanto, ele não sabia o que é que acontecia no behind the scenes da Sim, interação dos eu pais, não sabia. eventualmente falassem ou não. Não, eu não Portanto, sabia, mas efetivamente o processo era um pouco esse. o Era, processo era cada um ia para o seu é, lado, se calhar estavam ali 2 ou encontravam a 3 maneira dias. deles, alguma coisa, Depois lá havia ali ok. um ponto que estabelecia novamente a ponte, mas era só e depois as coisas, Era pelo repetiam-se. tempo. Era a forma como eles conseguiam lidar era a forma deles lidarem com a Sim, situação. sim. Ou a forma que tu vias, não é? A forma que tu, enquanto criança, Sim, vias. Se calhar, não se não formos a porque falar não com fo eles, eles teriam, se diriam outra coisa, não pode ser que não sim, sabemos, mas não eu é? não acho que não era só uma percepção, porque isto aconteceu enquanto criança, mas as maiores memórias que tenho é quando já jovem adulto e adulto,
adulto, estamos a falar de adulto 40, Uhum. 40, porque as coisas, lá está, porque como não são trabalhados os triggers, eles são cíclicos, não é? Eles são Uhum. cíclicos. Revisito. E só para complementar aquilo que estava a dizer há pouco, para perceberes e para perceberem ao ponto que eu chegava, a esmagadora maioria das vezes, eu não emitia uma opinião com medo da reação do outro lado, ou seja, criar desarmonia. O criar desarmonia, também hoje em dia vejo que era eu não vou, não vou manifestar a minha opinião com receio da reação do outro, quase como que ele não gosta mais de mim. Ou Uhum. a relação pode ficar Então, irremediavelmente afetada se eu manifestar a minha opinião. E então muitas vezes calei, muitas vezes deixei de dizer aquilo que sentia, em nome dessa pseudo-harmonia que na verdade, não, não é era obtida à custa da desarmonia de cada elemento neste caso estou a falar das da minhas tua. experiências, mesmo com amigos, com amigas, e hoje em dia vejo que não, e às vezes até me forço, o que é curioso, é que às vezes hoje dou por mim, ainda aconteceu esta semana, dou por mim mesmo a pôr cá fora aquilo que me vai dentro. E quase a obrigar-me, e não era nada especial. Até era Uhum. uma coisa que nem estávamos, nem era um Uhum. ponto de discussão nem nada, mas era uma coisa que me veio e eu disse: "Olha, vou dizer, pronto, se levar Uhum. a mal, levou", não é? Sim. Lá está, cá estamos nós, cá estaremos nós, enquanto Nós nunca amigos. vamos ser donos da reação do outro. Sim, O que acontece é que nós, enquanto crianças, nós aprendemos que somos. E está bem. E é fácil perceber como é que aprendemos que somos. Reparem, se nós em crianças estamos a rir-nos e a fazer qualquer coisa e que os nossos pais se estão a rir, é fácil nós percebermos que quando eu faço isto, a mãe e o pai reagem assim. Quando em criança estamos a fazer mais uma birra e não sei o quê, e os pais já ficam, então instala-se uma ideia de que eu controlo, eu com a minha ação e com o meu comportamento, eu consigo controlar efetivamente a emoção e a forma de reagir do outro. Portanto, isto é totalmente inconsciente infantil. Só que depois carregamos isto para a idade adulta e o que queremos é através, ou seja, eu com a minha ação vou procurar criar a reação que eu quero no outro, que é a reação que eu preciso para me sentir seguro. Então, eu vou criar à conta de suprimir coisas dentro de mim, de esconder coisas dentro de mim, vou criar a harmonia fora que eu preciso para então me sentir seguro. Isto vai funcionando durante um tempo, não é? uhum, Durante um tempo. E obviamente que enquanto crescemos, é o tempo necessário para crescermos, não é? Vai funcionar durante um tempo. Só que quando nós chegamos 30, 40, 50, epá, e ainda andamos a fazer isto, chega a um ponto que a bagagem começa a acumular. Se calhar uma bagagem de até aos 10 anos ou até aos 18 ainda é uma mochilinha, depois aí pomos depois os 20, depois pomos os 30, depois pomos os 40, de repente já é um mochilão, mais não sei quantas malas agarradas atrás com uma corda. Então começa a ser pesado. E eu tenho o ponto, pronto, na área do trauma eu tenho este ponto de vista que é a mochila tem que ir cada vez ficando mais pesada para nos levar, não é? É o tal caminho, ah, para nos levar a descobrir as tais feridas que falávamos no anterior episódio e resgatar, validar e resgatar os diamantes que essas feridas também nos trouxeram. O lado luz que estes mecanismos de adaptação nos trouxeram. Há bocado, quando eu estava a ouvir o Nuno falar, ele estava a dizer de se calar e eu estava a imaginar quanta luz existe numa criança que, sem saber nada do que o que vem parar ao mundo, sem saber nada como é que o mundo funciona, quanta luz existe na criança que decide calar, não é? E esperar.
que passe e se calhar ir com procurar levar a sua cabeça para outro lado, para um imaginário, para um ideário, o que é que quer que seja, não é? Esta dissociar do que está a acontecer no momento presente, para que o seu corpo continue a crescer, a fazer o seu Uhum. caminho, não é? E como é tão bonito, ao mesmo tempo, a parte biológica e a parte espiritual como a parte espiritual se liga de alguma forma à matéria para que isto seja possível, não é? Uhum. Para que o crescimento seja possível e para que conseguimos prosperar enquanto espécie, não é? Que é isso que sobreviver para depois lidar com os problemas, não é? E é bonito todos estes mecanismos que enquanto crianças acabamos por desenvolver para lidar e que foi incrível. E pronto, mais uma vez falamos também sobre isto no outro episódio, e por isso é que nós dissemos isto, havia tanta matéria que iríamos dar continuidade ao tema. E quando tu estavas a falar, da história que se passou em Barcelona, e esta história liga aqui muito bem, que é como é que nós restabelecemos a comunicação, e uma das coisas que mais nos impactou enquanto ferramenta foi separar facto de experiência. E pegando até neste exemplo que o Nuno estava a dar do que aconteceu em Espanha, o que é que a professora fez em relação a este aluno que estava, se posicionarmos isto como com linguagem mais infantil, no fundo aquele aluno estava a fazer uma birra, não é? Estava zangado, em linguagem adulta ele está zangado com situações que aconteceram durante a formação e que a ele não lhe agradaram. E que ele foi acumulando e chegou ali àquele fórum e pôs tudo fora. Só que como foi acumulando, a forma como saiu foi uma forma agressiva. E o que é que aquela formadora faz? Ela separa facto de experiência, não é? E esta ferramenta separa facto de experiência. E o que é que ela faz? Ela valida a experiência dele. O que é que ela faz? Internamente para ela é ok ele estar zangado, não é? É ok ele ter as é adequado ele estar zangado quando sente que isto, 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 isto e isto correu mal, não é? E agora está a expressar e está zangado. Então a experiência dele é adequada face aos eventos, ok? Então ela está a acolher a experiência dele, ok, é ok estar zangado, e ao mesmo tempo está-lhe a perguntar: "E agora o que é que tu precisas?", que é exatamente aquilo que nós precisamos enquanto crianças, que é: "Minha querida, é ok estar zangada, e agora o que é que precisas?", não é? "É ok estás triste, e agora o Uhum. que é que precisas?". E ela, quando ele estava ali, porque o comportamento do adulto não é um comportamento estar ali, a fazer a tal birra, o comportamento do adulto é dizer: "Aconteceu isto, isto e isto impactou-me desta forma, isto impactou-me daquela forma, e o que eu gostaria que tivesse acontecido em vez disso seria isto, isto, isto". Isto é como o adulto transmite a partir de um lugar que não há trigger. Uhum. Só que a partir de um lugar de trigger, o adulto vai falar como uma criança. E quando o adulto está a falar como uma criança, do outro lado, neste caso, encontra um adulto congruente e regulado que vai acolher aquela emoção que é uma emoção infantil, que é ok, estás zangado, o que é que precisas de mim? Uhum. E já agora, quando falas do adequado, ela é adequado em função da experiência que ele está a sentir. Claro, Porque ela pode achar que aquilo não é nada adequado, que é completamente exagerado, que é completamente fora de é tempo. Agora, adequado face à percepção dos exatamente. eventos. Mas o que é mais bonito, porque eu agora estava-te a ouvir, o que é mais bonito é porque no dia seguinte, e agora eu estava-te a ouvir e de facto fui novamente para esse momento e como os grupos são também uma excelente plataforma de crescimento, que é no dia seguinte ele tem uma nova intervenção. Ou seja, depois de tudo, isto foi muito rico, tudo isto foi no sábado, e no domingo ele tem uma nova intervenção com uma nova professora. E essa nova intervenção já vem de um lugar completamente diferente, onde ele diz exatamente a mesma coisa, mas de uma forma Regulado. completamente diferente e regulada. Ou seja, já é o adulto
que encontrou ali um espaço de segurança no dia anterior, Que foi acolhido na sua sentiu-se experiência. acolhido, Sim. em momento algum foi criticado do que quer que seja, eh, em relação à professora, estou-me a referir à professora, não, a professora acolheu na perfeição, ainda que ela, nos processos internos dela, até pudesse estar até movida, mas foi espetacular. E ele no domingo tem uma partilha dura, dura, muito dura, mas desde um lugar completamente diferente. Ou seja, e eu estou convencido que, eu não posso falar por todos, mas posso falar que a esmagadora maioria daqueles 40 elementos que ali estavam tiveram uma aprendizagem para a vida. Tu E tiveste com certeza. foi das maiores Uhum. aprendizagens que eu tive neste meu caminho de autoconhecimento e foi riquíssimo, foi muito rico. Não é algo que fique resolvido no momento, há muito caminho para fazer, continuo a fazê-lo, porque vão acontecer momentos em que eu vou ter, porque depois disto, agora já vou entrar numa parte mais técnica, mas é importante também explicar, porque isto depois intercruza-se com o meu congelamento, não é? E isso é. Então, está aqui um cocktail forte, mas efetivamente é um caminho que está a ser feito. Que é quando aquela pessoa está a discutir, não é? Que é no fundo zangado e é Uhum. blá, em ti é tipo, É uma tensão interna, uma coisa meu Deus, incrível. tipo, cala-te, cala-te, Este cala-te, gajo está cala-te. maluco, este gajo está louco, isto vai ser uma Isto não é forma de falar, que Não, era uma não. coisa que o Nuno Sim. dizia muito, não é acerca do que tu dizes, é a forma como o dizes, não é a forma de falar. E portanto, trazendo isto que a Ana acabou de Sim. dizer, que ainda bem que trouxeste isto, porque é separar o facto da experiência, é nós termos o discernimento, enquanto receptor daquela violência que às vezes está a vir em direção a nós e perceber que isto não tem nada a ver comigo. Eu mantenho-me É meu centro. mantenho o meu centro, mantenho-me conectado comigo, mantenho a conexão comigo mesmo, e se eu mantenho a conexão comigo mesmo, eu vou conseguir estar para o outro e acolher a experiência tal. Não há experiência má, nem boa, nem a correta, nem a incorreta. É aquela. E aquela é a que tem que ser atendida. Isto para mim foi muito importante. E há uma frase que diz: contra factos não há argumentos, mas eu por acaso não subscrevo essa frase. E eu acho que contra factos há sempre argumentos, contra experiências não há argumentos. Porque a experiência é algo que internamente está a acontecer na pessoa e que está a ser verdade para ela. Então, a partir do momento em que eu consigo acolher a experiência do outro exatamente como isso, uma experiência do outro, uma verdade interna para o outro, algo que está a acontecer dentro dele, em função de o que quer que seja, das percepções e do pensamento que tem, mas é essa a experiência que está a acontecer para ele, eu não vou estar. hum, eu saio do facto. Vou dar um exemplo concreto, se calhar é mais fácil para perceber. Que é, uma coisa é eu ir para o Nuno e dizer assim: tu, hum, se calhar até dando o exemplo já de ontem. Uhum. Eu ia buscar Sim, outro, é mas até importante. este que é Sim, sim. importante. Então, até pegando no exemplo de ontem, e vamos aqui trazer a separação de facto e de experiência e perceber como quando nós separamos facto de experiência, nós, isso vai nos permitir conectar. Só aqui então fazendo uma introdução. Estávamos aqui na parte de antigamente nós desconectávamos, separávamos fisicamente, não é? Não é separávamos, distanciávamos um do outro mais fisicamente, emocionalmente, e eu ficava a pensar o que é que está a passar para ele, completar o meu mapa para o território dele, para saber navegar o território dele, e ele ficava no o tempo vai o tempo vai passar e isto vai ficar bem. Então era isto que acontecia. Depois, à medida que fomos avançando, o Nuno de alguma forma também percebeu que se calhar o tempo não cura tudo e que as coisas vão ficando, e eu percebi que o mapa que eu tinha nunca ia ser revelar totalmente o território do outro.
E então aqui é que eu caio em que a minha experiência é válida e é aqui que também nasce um movimento que eu também estou a trazer para o mundo, que aliás que eu vivo e não nem é estou a trazer, tenho estado a trazer e cada vez mais de forma intensa, que é este não há nada de errado comigo, não há nada de errado contigo. E se nós partirmos deste pressuposto, conseguimos acalmar um bocado e ir para o lugar de ok, se não há nada de errado com ele, eu não preciso de mapa para ser o território dele. Se não há nada de errado comigo, então eu posso validar aquilo que eu estou a sentir. Então, de repente, eu começo a descortinar mais e mais esta questão de como é que eu trago compaixão para aquilo que eu estou a sentir e largo de ir à procura de perceber o que é que o outro está a sentir, para então eu ficar segura para sentir aquilo que eu estou a sentir. Então a pescadinha era esta, tipo, ok, eu vou tentar, estou desconectada, vou tentar perceber o que é que o outro está a sentir, para que então fiquemos bem, para que seja seguro, e eu então depois processar o que é que eu estou a sentir. E o que é que eu começo a perceber? Não é este o caminho é o oposto. Eu primeiro tenho que acolher o que eu estou a sentir, criar conexão comigo, e ao criar conexão comigo, automaticamente eu estou conectada com o outro, ok? Não é esperar que passe, não é procurar entender o que é que se está a passar para o outro, mas é ficar comigo, com a minha experiência, validar a minha experiência e dizer: "É ok, perante o que se está a passar agora, é ok que a minha emoção seja eu estar zangada ou eu estar triste ou o que é que seja". Então sim, agora passando para o que aconteceu ontem, então eu estava aqui num processo meu, individual, que nem tem a ver com o Nuno, tem a ver até pronto, com um processo no meu trabalho, hum, e que aquele processo estava-me a trazer, como é que eu percebo que é um trigger? É quando eu percebo que a minha emoção está a ser exagerada para aquilo que está a acontecer. Ah, e então eu quando estava a trabalhar nesse processo e que vou inclusivamente vai sair, um texto hoje estamos a gravar hoje que é quarta-feira, eu hoje vou publicar um texto que escrevi ontem sobre isto. Hum, e esse como é que eu percebo que eu estou num trigger e que é um trigger fortíssimo sobre algo que está a acontecer no passado? Porque eu uso muito o journaling, então eu começo a fazer o journaling acerca desse processo e começo a conectar-me com emoções, hum, de náusea e de raiva em conjunto. Então eu percebo: "Oh, oh, oh, para o que está a acontecer agora, estas emoções são emoções ligadas à sobrevivência. Então isto não é do momento presente, há alguma coisa do passado. Isto está a acontecer no momento presente, mas está-me a despoltar emoções demasiado fortes para serem do momento presente". Então, quando eu estou a fazer o meu journaling e conecto-me com estas emoções, eu entro numa linha do tempo, para mim já é automático, não é? Aquele processo que eu expliquei na última sessão, para mim eu já o faço de uma forma mais sistematizada. Eu apanho boleia destas emoções e entro e percebo o que é que entro e revisito os momentos em que aquilo estava a acontecer. Então, foi um processo duríssimo para mim, náusea levou-me a vomitar, levou-me a ter um processo muito grande de libertação emocional. Então agora já me estou a rir, porque enquanto eu estava lá em cima neste processo, e o Nuno já sabe, porque eu digo: "Olha, estou em processo", e, Até nos estou rimos com estou-me a isso. rir porque depois é engraçado. Estou em processo, aliás, quando eu lhe digo vou escrever, ou eu hoje já lhe digo: "Olha, estou em processo", e vou lá para cima, ou vou escrever, ele já sabe. Hum, e eu estou lá nesse meu espaço, hã, e depois há uma altura, isto foi ontem de manhã, há uma altura em que eu venho cá abaixo, porque eu percebo, ok, está aqui um processo de libertação emocional, de libertação somática a acontecer, e eu precisava de uma toalha, de um pano. Então, como os panos estão cá embaixo, eu vim cá abaixo buscar o pano, entretanto eu venho cá abaixo, mas já venho a chorar baba e ranho, só que ele não percebe, não é, porque eu venho super rápido, abro a gaveta, pego no pano e digo-lhe:
eu vou fazer um processo de libertação somática, se ouvires barulho não estranhes. E pego e levo o pano para cima. E só depois é que eu percebo o que é que aconteceu com ele. Ele depois já vai contar. E eu vou para cima, processo de libertação somática fortíssimo, fortíssimo mesmo. E não vou aqui agora entrar em details. hum, Depois desse processo de libertação, normalmente, como ativa muita energia no corpo, depois fico KO, não é? Porque aquela energia toda, daquela arousal emocional, ah, leva ali um pico e depois há um drop down, e quando há esse drop, ah, é comum eu ficar num estado, não é? Aquele estado quando nós vamos correr ou fazer um treino muito intenso. Depois há aquele, não é? Aquele que eu chamo o sentar para trás no sofá. E quando há isso, e como estava ali a mexer com crenças muito enraizadas, hum, e com experiências muito difíceis, eu adormeço, não é? Eu adormeço ali por algum tempo, nem sei que tempo é que foi, e depois acordo. E a última coisa que eu tinha presente, fora do meu processo, era que o Nuno ia tomar banho lá acima. E acordo e ligo ao Nuno, tipo, eu ainda estava tão com o meu corpo ainda estava tão combalido que eu nem vim cá abaixo. Eu liguei ao Nuno e disse: "Então não vinhas tomar banho?" E depois ele chega lá acima e olha para mim e o Nuno, super usa muito o humor, como vocês já repararam, já devem ter reparado. E ele olha para mim e diz assim: "Ah, já estás com outra cara", quase aquela: Já estás boa, não é? Já estás com outra cara". E depois diz assim: "Queres um abracinho?" E eu: "Sim, vai lá tomar banho, sim, eu depois vou precisar de um abraço". Entretanto, entre ele ir tomar banho e eu estar ali à espera do banho e do meu abraço, porque eu ainda estava ali ainda a integrar, ele começa a cantar. Então, ele a cantar, tarará, abrir o armário, tirar a roupa dele, tarará, Vai cantar. cantar uma moda alentejana. E uma moda alentejana. E eu, tipo, eu ainda estava na minha, tipo, eu estava num processo difícil. Ele sabe que é um processo que já dura há anos. Eu estava ali naquela integração super difícil, tinha passado por aquilo tudo e náuseas, vomitei. Claro, ele não sabia nada, ele estava cá em baixo. Náuseas, vomitei, e este gajo chega cá acima e está a cantar. Então, na nossa versão anterior, na minha versão, agora vou falar para mim, na minha versão anterior, aquilo era o suficiente para ser um trigger. Trigger em cima de trigger, ou seja, eu estava num processo que estava a reparar um trigger, Que não tinha a ver comigo. que não tinha a ver com ele, em que ele nem sequer entra na narrativa, e depois vem ele a cantar e eu ia dizer qualquer coisa como: "Parece impossível que não tens sensibilidade absolutamente nenhuma, quer dizer, venho eu aqui de um processo, estou aqui, já vomitei, já não sei quê, e tu pões-te a cantar quando eu estou aqui a dizer que preciso de um abraço, estou aqui à espera do abraço, porque tu vais lá", porque ele estava todo transpirado e pronto, e queria, pronto, estar ali no abraço limpo, não é? Suporte. De suporte e bem, porque ele tinha ido correr, tinha estado a fazer uma série de coisas de manhã, então estava todo transpirado. E eu ali à espera do banho e do meu abraço e o homem a cantar, como se nada fosse. E antigamente eu iria para o lugar. Como eu agora já percebo que a forma que o Nuno tem de lidar com as situações, ou seja, a experiência dele é diferente da minha, e eu, ok, começo ali, mas ele está a cantar. E depois a automática foi: "Ana, ele está a cantar porque isto é a forma dele de lidar com um processo emocional que que é pesado, mas que ele vê que a minha cara já é diferente da cara que era há bocado, e então, pronto, isto é o meu entendimento, que é tipo: "Ok, não interessa, ele está a cantar, isto ele estar a cantar para ti está-te a levar outra vez para o teu processo de desconforto, então tu já estavas a pensar que o processo estava concluído, mas ainda não está. E então eu
de fazer isto significar que é ele que está a ser insensível comigo, para, ok, o meu processo ainda não está concluído, então eu venho para baixo, e ele lá fica a cantarolar e a tomar banho e não sei o quê. Eu venho para baixo e fico de cara fechada porquê? Porque percebo, bolas, ainda há aqui outra camada e eu preciso de criar aqui algum equilíbrio, aqui alguma pendulação, então eu vou cozinhar. Cozinhar normalmente é uma coisa que me dá esta sensação de estar mais ancorada, então eu vou cozinhar e fico na minha bolha a cozinhar e entretanto ele desce. E ele desce e ele já não está a cantar. Hum. Já não está a cantar, também está de cara fechada, eu estou com a minha cara fechada, eu estou no meu processo, eu estou à espera. Aquilo que eu quero é ser suportada, é o abraço, ele esteve a cantar, depois desce, está de cara fechada, tipo, ok, eu estou a encontrar o meu abraço em estar a cozinhar. A minha pendulação estou a encontrar em estar a cozinhar, esse suporte. E depois sentamos à mesa e começa, não é? E começa. Começa a festa. Aqui ajuda-me agora que é para eu descansar um pouco, só de revisitar este momento, o meu corpo fez aqui um shift energético também. Não sei se foste tu que disseste, Claro, começa sempre por eu perguntar: passa só uma coisa, "O e que é eu que se disse: "O que passa?" é que se passa?" Eu disse: "Oh, vai vai um gajo todo satisfeito a cantar e nem cantar pode, nem se Pois. expressar se pode, não sei o quê." Ou seja, ele ativou Já tive um trigger dele, não foi tem nada logo: a ver "Isto comigo. já estás, já foste caçado." Ou seja, facto, agora vamos começar a separar facto de experiência. Então, facto, ainda lá em cima, facto, o Nuno está a cantar. Experiência antiga minha, ele não quer saber de mim, ok? E eu agora já fico, facto, o Nuno está a cantar. Experiência é, ele está a cantar, está-lhe a correr bem o dia. Isto porquê? Porque de manhã ele tinha acordado e tinha dito, tinha partilhado comigo: "Hoje estou num dia que me está a pedir", que ele fala muito por expressões do corpo. E eu percebi, ele está a cantar porque o dia está-lhe a correr bem, efetivamente, porque ele queria fazer uma série de coisas que fez, foi correr, foi isto, foi aquilo, não é? E fez uma série de coisas que tinha programado fazer, então o dia estava-lhe a correr bem e, claro, está bem disposto, vai cantar, não há nada de errado com isso. Tipo, então aquela coisa do facto, ele está a cantar, sim, ele de manhã tinha dito, efetivamente ele teve um dia, e o dia está-lhe a correr bem. Facto, o dia está-lhe a correr bem e ele está a cantar. Experiência antigamente minha, ele está a ser insensível, não quer saber de mim, está-se a lixar para eu estar na merda. Ai, não sei se isto se pode dizer Pode. no YouTube. Pode à Se vontade. calhar tem que se fazer aqui um pi. Faz parte da Ah, harmonia. ele não quer saber que eu estou mal, que eu estou a passar aqui um processo emocional difícil e está na dele. E não quer saber de mim. Então eu só fiquei no facto, ele está contente, claro, a manhã dele está a correr bem. E ele, ao cantar, levou-me aqui outra vez para um espaço de ah. E eu estava à espera do abraço para fazer a tal pendulação, não é? Equilibrar um bocadinho aquele estado emocional em que eu estava. E a experiência para mim é: eu ainda não vou ter esse suporte e vou ter que encontrar outro lugar para ir buscar esse suporte agora. E então eu deixo e venho cozinhar. Depois acontece outro episódio, agora do lado dele, facto de experiência, ou seja, eu pergunto-lhe aquilo lá em cima, qual foi o facto. O facto foi: eu saio, E como eu já a enquanto ele está a conheço tomar e banho. como eu já a conheço, ou seja, Experiência dele, já ficou de já ficou trombas. de trombas. Eu não devia estar a cantar. Não, Não, nem não foi, eu foi. não devia estar a cantar, já Já ficou ficou de de trombas trombas por por eu eu estar a estar a cantar. cantar. Exatamente, nem chega eu não devia estar a cantar, isto Não. é incrível, é tantas camadas. Facto, já está de trombas comigo, Aham, não é? Tu vais sempre, se sim. ela está de trombas, é comigo. O que é que eu fiz? Ah, Não, mas eu significado, percebi logo que era por eu estar a cantar. significado, um gajo não se pode expressar. Exato, um gajo não se pode expressar. Quando chegamos cá em baixo, atenção, vejam, e agora tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Sim. Vejam a janela de resiliência emocional que eu tenho que ter para, ao mesmo tempo que estou ainda a navegar num processo meu, vir.
e ele dizer assim: "Mas um gajo não se pode expressar", e eu tipo: "Meu, não estás a perceber, isto não é acerca de ti, tipo, isto não é acerca de ti. Tu estás agora a fazer tu foste para a tua birra de infância, não é, que eu não me posso expressar. Expressar não é seguro, porque o outro vai se zangar por eu estar por eu me estar a expressar. E então ajudá-lo a ele a separar factos de experiência, não é, que eu ainda estou no bolo emocional que tive, de resto ainda todo o dia, estou no bolo de processar emocionalmente aquilo que estava a acontecer para mim, ajudá-lo a ele a separar facto de experiência. Meu, espera lá, facto, e eu vim para baixo, porque tu estavas a cantar e eu ainda estava no meu processo emocional e estava a ser difícil para mim estar-te a ouvir a cantar. E eu tenho que partilhar isto com a só dá-me a dar vontade de rir. Eu quando chego lá acima, está esta, tá esta Ela- mulher a sair de um processo e eu chego lá acima, não só estava a cantar, Porque como dormi, os meus músculos faciais relaxaram, por sim, isso é que a minha cara estava e eu, diferente. bem, também é preciso enquadrar que um casal de, de terapeutas também, já, isto acaba por ser não é o dia a Dia a dia, dia. É mas, quase. mas, mas já estamos entrosados os dois nisso. E eu chego lá acima e ia cantar uma moda alentejana. E a dada altura, eu agora estou-me a rir, mas eu estou-me a rir, mas e então a música, a dada altura a música diz, E nem sequer me ela a pergunta, sair, e nem sequer me pergunta como é que te sentes. ela a sair do processo e eu logo a seguir, a Ana dizer-me, vai lá tomar banho para me dares um abracinho, começa então a cantar mais alto. E a dada altura, para quem está a cair no processo, a sair de um processo, e eu a dada altura a música diz, Eu nem ouvi a letra. ouviste, porque foi bonito, que era... se eu morrer e tu ficares, Ai, se eu morrer e nem tu ouvi a ficares, letra que estava tão. adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato. Bem, e ela fica, tipo, ela já nem se lembra, mas ela ficou tipo, Não, o quê? Eu estou aqui, vamos... não, meu amor, não é, eu já não me lembro. Então, O meu cérebro ainda não está, o meu córtex pré-frontal ainda não está disponível. Então eu não ouço a letra. não, porque tu disseste, não, ouviste porque tu disseste, está aqui uma pessoa que se eu morrer e tu fica, mas isto é, Não, o que não, é que não, se... isso é a frase da tua mãe. Não, não, não foi Isso, não. eu não, Não, não. eu não disse nada. Eu não disse que Disseste, eu bem, não morria. interessa, Que pronto. giro, olha, estamos aqui Mas a não ter interessa. essa E eu, percepção. e eu, eu agora estou a quer dizer, Mas a está a sério, Ana a sair do agora, processo, agora confia em mim. está bem, pronto, Confia em mim. Eu não ouvi a mas letra. esta parte não Eu é não ouvi relevante. a letra. Está bem, mas para o que eu quero partilhar, isto agora já não é relevante, que é, Isto não é a letra que tu se, lês. Se eu morrer, se eu morrer e tu ficares, se eu morrer e tu é ficares, mesmo isso. adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora meu coração. Pronto, e vai por aí fora. Ou E seja, portanto, eu agora estava virando a dizer, e eu estava a morrer, não é? eu estava agora, estava a vir, e o gajo a cantar, isso, bem, isto, às tantas, bom, voltando ao processo, e a dada altura, obviamente que eu percebo que também ainda é algo que estou claramente a fazer também o caminho, que é ainda quase uma, não é quase, é um incómodo com os processos emocionais do outro, não é? Já estou muito melhor, mas e de facto ali e é uma coisa que eu já faço muito. E ali ontem, claramente o que se pedia era como é que estás? Precisas de alguma coisa de mim, que é normalmente agora aquilo que eu já consigo fazer. Mas Mas, ontem não fez. mas não fiz. Portanto, serviu o meu processo. E portanto, isto para dizer o quê? Depois, já à mesa, no fundo, com a intervenção, ontem com a intervenção da Ana, conseguimos logo a seguir resolver e já tivemos a conversa aos dois depois, bem, 1 hora e meia ou 2 horas, que foi espetacular. E Ou seja, restabelecemos a conexão. a conexão restabeleceu-se. Ou seja, primeiro porque restabelecemos a conexão connosco próprios, não é? Eu estava ainda no movimento de estabelecer a conexão comigo face ao meu processo, ou seja, era como se parte de mim não estivesse ainda cá, e acho que quem está a ouvir também consegue se identificar com isso, tem um problema e está ali, hum,
conectado com o problema, mesmo que não esteja a fazer o processo que eu fiz emocional, trazendo isto mais para o dia a dia, é a mulher eventualmente chega do trabalho, ou normalmente a mulher até é mais comum ter o problema, estar preocupada com alguma questão dos filhos ou da escola dos filhos, e está ali, ainda a tentar figure it out, a tentar perceber o que é que vai fazer, e em que é que ela pode ajudar, o que é que, pronto, ou aquilo vai remetê-la para a sua incapacidade de estar a conseguir ajudar os filhos, alguma coisa assim, e então ela está ali naquilo e a viver aquilo, então não está disponível, não está no momento presente, está num momento no passado que houve algo que aconteceu e ela ainda está ali, ou seja, está a viajar ali atrás para ver: "Epá, como é que eu posso? Qual é a melhor forma?". Então ela não está totalmente presente, agora no aqui e agora. E ela, para estar totalmente presente no aqui e agora, o que é que ela vai precisar? De que venha alguém e dizer assim: "Olha, parece que não estás totalmente aqui, o que é que se está a passar para ti? Estás bem? O que é que estás a sentir? O que é que precisas? Queres partilhar comigo?". Então, acima de tudo, isto, o que é que precisas? Eu estou aqui para ti. Às vezes é só pôr a mão: "Olha, eu estou aqui para ti, mesmo que ainda não consigas partilhar, eu estou aqui para ti", estou a segurar o espaço para ti, não é? Que é este que nos dá este container relacional, pronto, desculpem lá os inglesismos, Contentor? mas há falta de Não melhor é palavra. contentor, não, não é? Este colo, Sim, este esse, colo, esse tipo, ninho. é seguro, é exato, um ninho, tipo, é seguro, eu estou aqui a segurar este ninho enquanto tu ainda não estás cá, ainda estás a navegar essa coisa, eu estou a segurar o presente para ti enquanto tu ainda não consegues estar aqui. Hum, então agora perdi-me um bocado, acho eu. Não, A estavas a dar o conexão. exemplo De que da eu ainda mulher. estou Sim. desconectada de mim, ou seja, eu ainda não estou cá, presente, então o que é que eu procuro? Procuro o abraço para me dar a sensação de que é seguro, que alguém está a segurar o presente para mim neste momento. Na falta do abraço eu tenho, o cozinhar, porque é uma coisa muito terrena, muito a nutrição, não é? O cozinhar, o mexer nos alimentos, os cheiros, não é? As texturas, então traz-me essa conexão mais, este enraizamento, não é? O que é o que nós estamos a procurar naquele momento, é ajuda-me a enraizar que eu ainda não estou cá totalmente. Ah, então, assim que eu consigo estar cá totalmente presente, eu consigo estar presente para o outro. Então, eu não tenho que estar a perceber o que é que se passa no outro, eu consigo estar presente para o outro. Então, eu mesmo no meio de tudo consegui fazer esse meu resgate de estar presente através da culinária, dessa integração que me enraizou. E quando o Nuno vem e está ele fora, ou seja, está ele num processo hã, de eu não me posso expressar, está ele no processo, e depois também entras num processo de porque nós desconectamos quando estamos em julgamento de nós próprios, a fazer-nos de errados. Porque tu sentas-te aqui e dizes, e uma das tuas primeiras coisas foi: "Eu não me vou fazer de errado, também com o que estou a sentir". Então tu tinhas 2 processos a decorrer em simultâneo. Um era: eu não me posso expressar, que é o processo contra mim, o outro é meu inimigo, então eu não me posso expressar porque ele não me deixa, ele é o vilão. E o outro processo era que tu já percebeste, ou seja, estavas-te a julgar por não me teres dado suporte. Não, 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 não. Então o que é que era? O que Não, é que é: "Eu não vou fazer de não, porque eu errado"? ainda não tinha, perdão, eu Ainda nem tinha ainda não chegado tinha aí. chegado lá, não é? Eu só depois é que consegui lá chegar. Só depois é que cheguei, porque eu ainda estava, não, eu quando estou contente e alegre tenho é que expressar aquilo que estou a sentir. E tu não tens que ficar zangada por causa disso, para ele eu tinha ficado zangada. Pronto, e isto não é de forma nenhuma, incongruente com aquilo que estávamos a dizer há pouco de termos espaços seguros para expressar aquilo que estamos a sentir. Claro. Não é incongruente, porque o que há é somos humanos e há um elemento que está realmente num processo. Então, se está num processo, o que essa pessoa precisa é de suporte.
Não é de uma moda Não alentejana. é de uma moda alentejana, adora-me o meu retrato. E pronto, e é só uma questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, eu não tenho que deixar de estar alegre e apetecer-me cantar. Eventualmente, se eu tenho feito aquilo que quase sempre faço, o que é que precisas de mim, hum, como é que te sentes, estávamos ali abraçados, se calhar eu desatava a cantar e pá, já estava tudo certo, ou não, não interessa. Mas só isso poderia mudar tudo. Mas comigo foi para aí que eu fui. Sim. Então e como é que depois separaste facto de experiência? Como é Não, que depois conseguiste separar? foi depois da E altura voltaste a à conectar? altura. Porque quando nós desconectamos de nós próprios, é quando não estamos é quando estamos a dar ao facto uma interpretação de que a outra pessoa ficou zangada por eu estar na Sim, minha sim, livre expressão emocional da minha alegria. pronto, é aí que começa. Pronto. Facto, eu só saí do quarto. Isto é facto. A experiência, e depois deste facto, ele dá um significado. Que eu saí, e o facto de eu sair é um gajo não pode estar a Isso aí expressar, um está gajo não zangada pode estar comigo. contente, Sim. ficou zangada comigo. A experiência dele é ela ficou zangada comigo por eu estar a cantar. Uhum. Não, eu Pronto. começo a sair daí E a quando experiência, qual é? percebo. E Eu, qual é a emoção? Zanga. sim, A experiência, eu estou zangado. zangado com isto. Pronto. E ainda não estou a 100% porque só quando chego cá em baixo e vejo a cara cerrada é que aí, pronto, é a confirmação da minha narrativa. Quando é que eu começo a sair? Começo a sair quando ela me diz: eu não estou nada zangado contigo. Não, não faças isso acerca de ti, porque realmente no- Saí. há um ano ou há 2 anos eu ficaria zangadíssimo. Não, não estou aí. Eu ainda não estou regulada e tive que sair dali porque eu estava-me a sentir, eu fui outra vez para, já me estava a sentir um bocadinho melhor e tive que sair, portanto não tem nada a ver, isto não tem nada a ver contigo. Esse é o primeiro passo, depois começamos a falar, e claro, para nestes processos é mesmo assim, a verdade é esta, já A tem, comunicação. tens tens mais facilidade de lá chegar mais rapidamente, talvez também mais treino tens, e eu depois vou percebendo, para lá, ok, realmente ali, e quer dizer, nem sequer é uma novidade. Para mim, é de facto algo que eu já tenho, já tenho muito enraizado. Mas ontem não aconteceu. Mas Uhum. ontem também não aconteceu porque, lá está, é importante para mim perceber que eh, a pessoa está num processo e não é por estar com uma carinha mais lavadinha que já está tudo certo. Não, epá, pelo menos como é que te sentes? Pronto, é só isso. Como é É que a te sentes? comunicação. Comunicação. E portanto aí desdobrámos logo e de tal forma que depois tivemos a Uhum. conversar e depois fomos Ou seja, abraçados, ele fomos. saiu da experiência de estar zangado, percebeu o facto era eu estava em processo e ainda não estava regulada, esse era o facto. E então, quando ele percebe que o facto era esse, ele sai da experiência de estar zangado. Então, separa-se facto e experiência. Ao separar facto e experiência, ele fica conectado com ele próprio. Ao ficar conectado com ele próprio, fica conectado comigo. Então, podemos estar, aí sim, podemos estar a falar do que é que estava a passar para mim. Aí sim, ele pode me perguntar: queres partilhar? E aí sim podemos estar neste suporte, que de resto ajudou-me também a avançar mais no processo, mas depois ainda precisei, não é, de ir para a natureza, tive lá fora, depois no terreno, e depois ainda precisei à noite de escrever, porque a minha escrita é mesmo uma cura, e a publicação da escrita, outra cura também, porque a minha cura é a cura também para as outras pessoas, e foi mesmo um processo fortíssimo. E então recuperamos a conexão. Dito isto, a comunicação a comunicação é o ponto-chave para sairmos da desconexão para a conexão. E a comunicação assente em experiência e não em facto. Porque em facto seria aquilo que eu disse, que é parece impossível, estás a cantar, é o facto, não é? E
a minha experiência foi: ele está a cantar, isto não me está a servir, é porque eu ainda não estou regulada, então eu vou sair daqui, não é? E Porque também perceber que não é acerca de ti, sim, não é acerca de ti. sim, e ele não está a cantar Por porque por porque está desrespeito ou porque por está a ser vintage para insensibilidade. mim, não é? Claro que sim, porque fizemos esse percurso também. E então trazer aqui um bocadinho, aliás, como começamos, para que uma relação resulte, é preciso pelo menos 2 pessoas comprometidas em fazer com que a relação resulte. E a partir do momento que eu sei que nós somos uma equipa, e eu sei que o Nuno gosta de mim e que me suporta, eu sei que eu não posso pensar, nem sequer me passa pela cabeça que ele está a cantar de satisfação por eu estar triste, não é? Não passa pela cabeça que ele está a cantar de um lugar de total insensibilidade face ao meu processo. Aquilo que me passa pela cabeça é ele está a cantar porque está satisfeito e sim, dentro dele ainda não está, se calhar, ainda está, porque estás nesse processo de desenvolver esta sensibilidade Uhum. para chegar e mesmo quando eu digo que preciso de um abraço, e isto que foi o que o Nuno disse agora e muito importante nos casais, que é o homem olha para a mulher e vê, já está com uma cara, a mulher já está bem. Já, e isto depois vai se revelar também na intimidade, que foi uma das coisas que nós dissemos no último episódio que traríamos para a frente, ainda não vai ser neste, porque é importante neste falar da comunicação. Nós falamos que iríamos trazer a comunicação e a intimidade. Então, neste, muito a comunicação como ferramenta de voltar a conectar, como separando facto de experiência e conversando só sobre a experiência emocional. Como é que foi para ti quando eu saí de lá de cima do quarto? Ai, para mim significou que eu não posso expressar. Ok, para mim, eu saí do quarto porque eu ainda estava com processo e eu ainda não estava regulada. Então é isto. É cada um está a falar da experiência, facto é aquilo que é observável. Qualquer pessoa com uma máquina de filmar ou com uma máquina fotográfica conseguia filmar com o facto. O facto é igual para toda a gente. Facto. Ana sai do quarto. Nuno está a cantar, Ana sai do quarto. Este é o facto. Experiência para um, experiência para o outro. Então, a comunicação é o quê? Como é que foi a tua experiência face a este facto? Quando eu saí do quarto, qual é que foi a experiência para ti? Quando eu saí do quarto, qual é que foi a experiência para mim? E então estamos a comunicar. Estamos a retornar para este espaço em que nós somos uma equipa e estamos a comunicar a experiência que cada um teve face a um facto que aconteceu. Depois disto, então nós reatamos a conexão. E depois de reatarmos a conexão, voltamos a estar íntimos, próximos, não é? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, hum, e podemos até, numa fase seguinte, a consequência pode ser essa intimidade conduzir inclusivamente a uma experiência tão íntima como o sexo, que é o expoente máximo da abertura um para o outro. O que acontece muitas vezes, e isto sim já vai dar o mote para aquilo que traremos no próximo episódio, o que acontece muitas das vezes é que o homem, como não tem esta sensibilidade, não estou a dizer que seja todos os homens, estou a dizer de uma forma geral, ou tendência, como a palavra que o Nuno costuma usar, tendencialmente o homem não tem esta sensibilidade tão refinada e para ele uma cara que já parece que está melhor, e efetivamente eu estava mais regulada do que estava de manhã, efetivamente sim, é verdade, mas ainda não estava totalmente regulada. Então, uma cara que parece que já está mais regulada, para o homem interpretado já está tudo bem, já fez o processo, já está bem. E muitas das vezes não é. Então, perguntar, não assumir, perguntar como é que estás, o que é que precisas. E quando a mulher diz preciso de um abraço, isso é sinal que ela ainda não está bem. Porque se ela já estivesse totalmente regulada, o sítio onde já estamos totalmente regulados, já é o sítio onde já estamos a partilhar, independentemente de. Já não estamos a precisar de muita coisa, porque já estamos totalmente integrados. Quando uma mulher diz eu preciso de um abraço, o homem
que entenda, por favor, que ela não está regulada. E o que é não está regulada? Ela ainda está a viver qualquer situação no passado e ela ainda não está totalmente no presente. O que acontece maior parte das vezes é quando a mulher diz que precisa de um abraço, o homem dá o abraço e ela até parece que continua a relaxar, então traz ainda mais relaxamento, traz ainda mais. Ela fica mais ancorada no momento presente. Às vezes, esse abraço no homem, no corpo do homem, vai se traduzir numa excitação sexual e ele começa logo a agarrar na mulher sobre o ponto de vista mais sexual e a mulher vai se sentir invadida, porque no fundo ela está a pedir um abraço de regulação e esse abraço de regulação, como ela começa a relaxar no abraço, para o homem esse abraço de regulação acompanhado de um relaxamento, parece que é a luz verde para avançar para o próximo passo da intimidade e muitas vezes não é. Uhum. E isso depois Sim. está na base depois a mulher às vezes deixa-se ir, E nem tem que ser no momento imediato, pode ser, posteriormente, sim. porque há um Deixa-me só diz, terminar só este diz. raciocínio que é importante, e depois já complementas, pode ser? Pá, Ah, ou seja, o que é que acontece aqui? Acontece 2 coisas, pode acontecer 2 coisas. Uma é efetivamente esse relaxamento, ah, conduzir a um momento em que a mulher até vai deixar-se ir na expectativa que que essa proximidade até sexual com o seu homem até possa lhe trazer ainda uma maior ancoragem. Outra coisa que pode ser é, ah, a mulher vai deixar-se ir em detrimento de si própria, porque é como se ela vai pagar esse abraço, não é? Fazendo de conta que já está bem para ter a relação sexual com o homem quando não está, então ela não vai estar totalmente presente na relação sexual. Outra coisa é, ela vai dizer: "Eu agora não. Eu pedi-te um abraço emocional de regulação, e tu já estás a ir muito à frente. Já estás a ver nesse abraço uma interação sexual que não é isso que se pretende, o que leva muitas vezes o homem para um lugar de trigger de rejeição, ok? Ah, ela não me quer. E quando o lugar certo para estar é ela ainda não está pronta, uhum. ok? Sim, eu não adiantaria muito mais, porque acho que se queremos, introduzir Vamos, este tema no próximo sim, episódio, então exploraríamos. E já estamos fora de tempo. isto já vai de uma maneira, mas pronto, adoro o meu retrato. Com cantigas pelo meio e tudo, e tivemos aqui coisas a acontecer em direto. Acho que sim, é um bom sítio É, para fecharmos, não é? E, e obrigado. e até ao Hoje próximo. estivemos especialmente conectados. Foi? Eu senti isso. Lá está, porque Não sei se tu sentiste isso. depois de grandes processos vêm grandes intimidades e grandes conexões. Também, mas acho que foi a minha experiência não foi tanto por aí, foi mais do vamos falando destas coisas e eu vou sentindo, vou-me aproximando. Ah, é sério, Sim, é bonito. foi bonita a viagem. Espero que tenham Então, gostado também desse lado. Se não gostaram, também está foi bem. assim um bocadinho mais É a vossa carregado, foi um bocadinho experiência. mais carregado, como diz o meu amigo, carregado em termos de tempo. Sim, Mas carregada em termos de tempo. acho que foi muito importante passarmos o que passámos hoje e passarmos um para o outro que passamos hoje. Também Yeah, yeah. foi muito bom. Eu gostei muito. Mandem os vossos insights e obrigada por estarem Obrigado aí pelas partilhas. e Tem por havido nos partilhas incentivarem. muito, 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 Sim, muito bonitas. sim, sim, sim. Muito, mais, também mais do que bonitas, e muito incentivadoras desta nossa abertura, Sim. disto que estamos a levar-vos. E é bom receber isso também. Nós gostamos de todas as partilhas e há umas que nos marcam muito, que é quando partilham connosco, ah, ao ouvir-vos a dizer
X, eu e o meu companheiro que estávamos a ouvir em conjunto, levou-nos a compreender isto, isto e Uhum. isto, Isso é muito, muito rico. não é? Aí é que nós sabemos, até me estou a arrepiar, aí é que nós sabemos Ai, caramba! que, que a missão, que esta missão, que este trazer a nossa experiência, que é uma experiência privada, não é? Mas trazer para aqui para um fórum mais público, hum, que também ajuda outras pessoas a conectarem-se consigo mesmas e a conectarem-se com o seu parceiro e a trazerem insights e realizações e reparações importantes. Então é para isso que este podcast existe e é isso que nos faz estar aqui. Em segundo lugar, não é? Em primeiro lugar, por isto que o Nuno disse, que é porque até no podcast nós sentimos a nossa intimidade a crescer e a nossa conexão a aumentar e a nossa proximidade a aumentar, e acho que isto reverbera também para vocês e pode também criar campo para vocês também sentirem a vossa intimidade a aumentar, que de resto é incrível. Uhum. Beijinhos. Beijinhos! Beijinhos e abraços. Esse foi um grande episódio. Este foi. Mas não é assim, tem assim um baixo. Tu davas uma coisa mais forte antes. Já fez os microfones tão bem. Então, com tanta coisa, agora só falta os microfones. Tem que lhe dar aqui um bocadinho de